Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, o canal de Educação hoje vai falar sobre uma ideia legislativa que está repercutindo nas redes sociais. Todo mundo está comentando, né, sobre algo que foi indicado por um cidadão lá no Senado, gente, Senado Federal, que é um programa de ideias legislativas. Qualquer cidadão pode propor uma dessas ideias no momento em que ela tiver mais de 20 mil assinaturas, mais de 20 mil apoios nessa ideia. Por exemplo, ela pode tramitar, gente, ser tramitada aí em todas as comissões no Senado Federal, inclusive na Comissão de Educação, se o tema for relativo à educação. E o tema aqui, gente, é exatamente isso. Vocês estão assistindo aí e vendo aí na thumb meio, né, a transformação, que essa é a ideia, de 200 dias letivos passar para 180 dias letivos. O canal de Educação vai fazer um vídeo importante tratando sobre isso. Afinal de contas, o que nós queremos são menos dias com mais qualidade. Acompanhe comigo. E de cara, gente, o canal de Educação vai falar um pouquinho sobre essa ideia legislativa, né? Qualquer pessoa que se cadastrar no portal, que eu vou deixar inclusive aqui na indicação do vídeo, na descrição do vídeo para todos vocês, até nos comentários, pode enviar ideias legislativas para criar novas leis ou alterar, né, as leis atuais. E é preciso bastante se cadastrar lá no portal. Em seguida, acessar a página de ideias legislativas. Eu mesmo, canal de Educação, já mandei 2 ideias, depois vou fazer um vídeo para todos vocês e acompanhar essas votações que são feitas por cidadãos do Brasil inteiro, né? Você pode enviar mais de uma ideia legislativa se você, por exemplo, tiver interesse. E essas ideias, gente, elas são apoiadas por qualquer pessoa que se cadastrar no portal do Senado. Presta atenção nisso, porque eu vou deixar todos os links na indicação do vídeo para vocês. E hoje nós estamos falando sobre uma ideia, gente, cujo objetivo é a revisão da carga horária anual de ensino. Vocês estão vendo a apresentação na tela nesse momento, que seria reduzir de 200 para 180 dias letivos. A ideia, gente, que hoje está chegando a 34.997 apoios. Eu mesmo já dei o meu apoio lá, já coloquei o meu voto, com certeza, apoiando essa proposição. E a data limite, gente, para receber mais de 20 mil apoios é 3 de novembro de 2026 e foi proposta por um cidadão chamado Leonardo S.B. lá do Espírito Santo, tá, gente? E ela já recebeu mais de 20 mil apoios aqui. A sugestão de número 27 de 2026, que o canal de Educação vai apresentar na tela para vocês nesse momento. Acompanhe comigo. Afinal de contas, você é a favor ou contra, gente, diminuir aí de 200 dias letivos, que é o que prevê a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para 180 dias letivos? E essa que é a ideia aí dessa proposta, uma proposta que já ultrapassou, como eu mesmo disse, mais de 34 mil apoios. São 34.587 apoios. Agora, quando eu fui fazer a atualização, o que muda? Por que essa proposta surgiu e quais são os argumentos, gente? Lembrando que a fonte é Ideia Legislativa número 223528, lá do Senado Federal, e os dados do documento anexado. Claro que eu fiz essa proposição aí para vocês com essa belíssima apresentação. A Ideia Legislativa 223528, gente, ela propõe alterar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para reduzir o calendário escolar de 200, gente, para 180 dias letivos. O que você acha dessa ideia? Claro que o canal de Educação também fez um apontamento dos pontos positivos e negativos e dos críticos, né, a essa decisão. Afinal de contas, ela vai impactar a vida de milhares de trabalhadores e, por que não dizer, milhares também de estudantes, né, no Brasil. São 80% dos nossos estudantes hoje matriculados em escolas públicas, com mais de 1 milhão, vamos falar 2 milhões aí de professores, né, no nosso país. E por isso que é importante você entrar, eu vou deixar até um link, gente, aqui na descrição do vídeo, para que você também dê o seu apoio. Vamos tentar aumentar essa margem aí, para mostrar para ele, gente, que afinal de contas essa ideia é muito positiva. O ponto central é a proposta, afirma que a carga horária anual total, ela seria mantida, tá, gente? Mesmo com a diminuição de 200 para 180 dias,
como era antes. Vocês lembram, gente, quando a gente iniciou os nossos trabalhos aí, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, lá de 96, ela tinha essa proposta, né? Bem antes essa proposta aí, vamos dizer, de 180 dias letivos. Eu mesmo sou da época em que nós tínhamos 180 dias letivos. Mais tarde, houve um aumento para 200 dias letivos. E afinal de contas, esses 20 dias, será que faz tanta diferença assim, gente? Eu pergunto para vocês assim. Então, não é simplesmente tirar 20 dias de aula. Presta atenção nisso. Segundo o texto da ideia, a carga horária anual ela seria mantida. A discussão mesmo é sobre como organizar essa carga horária dentro do calendário escolar. Vamos seguir com o vídeo aqui, porque a proposta foi apresentada, gente. Planejamento, mais tempo para planejamento docente e formação continuada. Essa seria uma das ideias aí. Temos um outro ponto também que impacta aí os trabalhadores da educação, no momento em que se fala em violência escolar, em saúde mental dos trabalhadores, seria a redução do estresse de alunos e professores. Afinal de contas, 200 dias letivos é muito tempo no ano, né? Imagina aí de segunda a sexta-feira. Quanto, gente? Quantos sábados nós trabalhamos? E essa que é a ideia, sabe? Diminuir, ter esse número de sábados aí nas instituições de ensino, onde muitas vezes você sabe que o número de participação dos estudantes no sábado é bem reduzido. Vocês sabem disso. Quem é professor sabe que um dia letivo no sábado, ele não é igual a um dia da semana regular, de segunda a sexta-feira. Vocês sabem bem do que estou falando, né? Quem é da educação entende muito bem essa fala aqui do canal de educação. E aí nós temos que olhar também, porque essa ideia, ela também foi pensada em questão de modelos internacionais, que priorizam eficiência pedagógica em vez de extensão no calendário. Pensa bem o seguinte, imagina que você tem uma escola regular e você tem uma escola de tempo integral. De que adianta o menino ficar muito tempo na escola? Eu sei que são duas pautas diferentes, mas você não ter qualidade naquele time ali, você não ter organização desse tempo, você não ter atividades que de fato vão transformar a vida daquele estudante. Aí a gente vai viver uma fantasia, né? Nós vamos viver uma realidade que, na verdade, nada vai afetar a vida do estudante. Então, a questão e é por isso que muitos dos estudantes, eles não aceitam a escola em tempo integral. Isso é fato, gente. Você pode perguntar aí, porque eles não têm tempo para ficar na escola, porque tem que trabalhar, tem que levar dinheiro para casa no mundo e num país onde cada vez as coisas estão mais difíceis. É preciso destacar esse ponto aí. Então, esse modelo de escola integral é um modelo que faz com que o aluno ele fique mais tempo na escola. Quando você reduz de 200 para 180 dias aí, o que nós queremos dizer é, vamos melhorar a qualidade. Por isso que eu cito o tempo regular. Um tempo regular onde você tem do primeiro até o último horário, todos muito bem definidos ali, ele já tem ali uma organização. E o aluno fica às vezes no turno da tarde, um futebol, uma bola, uma atividade de arte que muitas das vezes não é muito bem feita. Essas oficinas, elas muitas vezes elas não funcionam muito bem. Então a ideia aqui é ter uma redução do, vamos dizer assim, de dias, mas mantendo e focando na qualidade, né? Qual que seria a melhor oferta, ainda que houvesse essa redução de 20 dias aí. Outro ponto também, o recurso público, otimizar gastos com transporte escolar e alimentação. Como eu mesmo disse na questão do sábado, muitos transportadores escolares não fazem entrega dos estudantes ao sábado. Vocês sabem disso, eles funcionam de segunda a sexta-feira. Então, esses especiais, esses transportadores, muitas das vezes eles não fazem essa caminhada, né? Não levam os estudantes até as escolas nos sábados letivos. E por isso que a gente afirma que no sábado é muito diferente do dia regular, de segunda a sexta-feira, que você tem um público, uma quantidade de estudantes bem maior. Nós percebemos isso dentro da escola. A gente, quando faz dias letivos, no sábado, e não é coisa de uma escola só não, gente, isso é uma verdade no Brasil inteiro. O sábado realmente ele é muito mais reduzido em termos de quantitativo, né, de estudantes. E a proposta, gente, ela ganhou uma repercussão nacional, né? Hoje, como eu mesmo disse, nós temos apoios aí contabilizados até 2/8, tá, gente? 34.587. A gente estava esperando 20 mil, chegamos aos 34.587 e claro que aqui, com a divulgação do canal de educação, tenho certeza, se você compartilhar esse vídeo, distribuir esse link nas redes sociais, nós vamos aumentar ainda mais esse número
né, de pessoas que apoiam essa ideia, que é a redução de 200 para 180 dias letivos aí durante o ano. E ela foi publicada, gente, não tem muito tempo não, foi no dia 6/7/2026. E a ideia legislativa, ela tem um prazo de validade a partir do momento em que você publica. Ela tem que durar 4 meses. Esse é o prazo para que você consiga os 20 mil no mínimo, os 20 mil apoios. E como já chegou a 34.587, tudo se indica que ela será encaminhada para análise da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, e se eles perceberem que há uma plausibilidade, que há uma constitucionalidade, vai para as comissões. Claro que quem discute constitucionalidade é outra comissão que a gente vai acompanhar aqui no canal. Mas essa proposta, ela não significa que a mudança já foi aprovada, tá, gente? Presta atenção nisso aí, porque ela foi criada no dia 6/7/2026, e olha como é que foi rápido o atingimento dos apoios, né? 13/7/2026, ela já tinha conseguido aí esse número. Então acreditamos que vai ter muito mais gente votando nessa ideia aí, tá, gente? Vamos seguir com o vídeo aqui. E aí tem gente defendendo e criticando. Nós temos pessoas que defendem. E eles apontam aqui, pelo menos eu encontrei 4 pontos importantes aqui. Até alguns eu já expliquei, mas vamos tentar, de uma maneira bem objetiva, apresentá-los aqui para vocês. Um dos pontos das pessoas aí que defendem, dos educadores que defendem essa ideia legislativa é essa aqui, ó. Nós teríamos mais tempo para planejamento e formação. Um outro ponto, uma possível redução do desgaste de professores e estudantes. Nós falamos agora há pouco em saúde mental. Nós teríamos um calendário potencialmente mais eficiente. E um outro ponto a ser destacado aqui é a economia ou a otimização de despesas em determinados serviços. Mas esses efeitos dependem de como a mudança seria regulamentada e aplicada. Como ela vai para as comissões, gente, nós sabemos que vai ter muita mudança por aí, né? Será que vai passar? Será que eles vão concordar com essa tese? E tem aqueles que defendem o contrário, tá, gente? Olha, não dá para provar isso não. E aí eu faço 5 apontamentos importantes aqui. O primeiro desafio, como distribuir a mesma carga horária em 180 dias? Será que a gente vai ter que ficar mais tempo na escola? É uma questão. Porque às vezes começa o horário ali 7 horas da manhã, mas vai ter que ficar até 12h30, vai ter que ficar até um pouco mais. E aí, gente, é isso mesmo? Como que ficaria a jornada diária dos estudantes? É um ponto a ser discutido, mas a gente tem muita comissão para isso, tá, gente? Haveria impacto sobre o transporte e sobre a alimentação escolar? Será que essa redução ela traria um impacto, gente, tanto no transporte dos estudantes, quanto na questão da alimentação escolar? Outro ponto apresentado, como organizar, isso aqui são desafios, como organizar o planejamento e a formação desses professores. Aqui em Minas Gerais mesmo nós temos o chamado módulo 2, em que 1/3 da carga horária do professor é utilizada para cursos de pós-graduação, indicados pela secretaria, escolas de formação, trilhas, né, gente? Escola de formação e desenvolvimento profissional. Todo mundo sabe aqui como que funciona em Minas Gerais na rede estadual de ensino. E também, nesse caso aí, para uma parte dessa formação, dessa capacitação dos professores. E aí nós teríamos também um outro que são reuniões coletivas que acontecem ou semanalmente, ou quinzenalmente, ou mensalmente, de acordo, obviamente, da carga horária do servidor. Mas todos, em tese, cumprem o piso, o terço fora da regência, tá, gente? Ou melhor, cumprem essas reuniões de módulo 2 durante ou conforme a organização do calendário de cada escola. E um quinto ponto importante aqui é a redução de dias que poderia afetar a aprendizagem em determinados contextos. Está até perguntando aqui, mas está aí essa apresentação para vocês. Vamos seguir com o vídeo aqui, gente, porque a grande questão é o seguinte: mais dias representa aí mais aprendizagem? Essa é a polêmica aí, né, que trazida aí pelo cidadão, né, que pensou em diminuir essa carga horária, pensando exatamente nisso. Será que ficar mais tempo na escola repercute ou resulta necessariamente mais aprendizagem? Ou uma melhor organização, aí tá o embate, né? Significa mais qualidade. Então o que pede esse texto aqui
é uma organização melhor do calendário escolar para que a gente possa atingir mais qualidade. Afinal de contas, vamos ser sinceros, né? Os resultados não tão bons mesmo apresentando todo o IDEB aí, que a gente sabe que isso aí é uma panaceia danada, todo mundo sabe dessa situação. E aí, gente, essa é a discussão que a proposta coloca na mesa, né? Não se trata apenas de contar dias, mas de discutir tempo, qualidade, planejamento e outro ponto importante que é a questão da aprendizagem. Em resumo, gente, nós temos atualmente 200 dias letivos, seriam passados aí para 180 dias letivos. Essa seria a carga horária anual mantida, tá, gente? E a ideia busca mais planejamento, menos estresse, eficiência pedagógica e melhor uso dos recursos. Essa proposta, gente, ela está em análise, é sempre bom lembrar, não é lei aprovada, tá? E aí eu termino o vídeo perguntando para você, porque eu quero saber a sua opinião. E claro, eu vou deixar o link também na descrição do vídeo para que você possa também ir lá e votar. Ou você é a favor ou você é contra essa redução de dias letivos na rede estadual de ensino, na rede municipal, na rede pública do Brasil. 200 dias ou 180 dias? A carga horária anual seria mantida. Presta atenção nisso, tá, gente? Mas o calendário deveria ser reduzido? Comente a sua opinião. E lógico, não deixe de se inscrever no canal da Educação, dar um like, curtir, compartilhar e, claro, gente, coloca esse link aí nas redes sociais, distribui no WhatsApp para que a gente possa aumentar esse coro de gente que acredita que mais do que quantidade é preciso melhorar a qualidade na educação. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus te abençoe. E não esqueça, logo logo eu vou apresentar 2 ideias legislativas. Eu também quero o voto de vocês. Ou a favor ou é contra, não tem problema. Um grande abraço, pessoal, e até mais.